de novembro é o Dia da Consciência Negra, data de morte de Zumbi dos Palmares, líder de um dos maiores quilombos do Brasil. Quilombos são pequenas comunidades que existem até hoje e foram formadas por negros escravos que fugiam dos locais onde eram escravizados. Mas infelizmente a história do negro no Brasil foi marcada por um tratamento cruel durante séculos. Fato esse que até hoje impacta toda a sociedade brasileira. O racismo em suas diversas formas e o preconceito são heranças de um passado escravocrata. Força, garra, fé, sofrimento, mas também alegria, dança, superação e esperança. Assim é feita a história da raça negra no Brasil. Mesmo após a abolição da escravatura com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, os negros foram livres, juridicamente, socialmente falando. Mas os ex-escravos e os seus descendentes continuaram sendo inferiorizados, ou seja, eles foram livres dos senhores feudais, dos senhores de engenho, mas continuaram sendo escravizados pelo racismo e preconceito. Não se sabe ao certo quando chegaram os primeiros escravos negros no Brasil, mas acredita-se que em 1538, Jorge Lopes Bichorda, arrendatário de pau-brasil, teria traficado para a Bahia os primeiros escravos africanos. Eles eram capturados na África e trazidos à força para a América em grandes navios, em condições desumanas. Muitos morriam durante a viagem, na travessia do Oceano Atlântico, de doenças, fome ou maus tratos. Os que conseguiam chegar ao Brasil eram separados dos demais do mesmo país para não se comunicarem e misturados a grupos de outras tribos ou nacionalidade. O papel agora é somente servir de mão de obra para seus senhores, e se não obedecessem, eram castigados violentamente com instrumentos artesanais de torturas. Historicamente, falando sobre o racismo, a diferença dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo, é que nos Estados Unidos o racismo seria uma questão da cor da pele mesmo. Os negros não podiam se misturar aos brancos. Os bairros e até os banheiros tinham que ser diferentes. Já no Brasil, é mais uma questão social. Os negros, em sua maioria, seriam pobres, teriam menos oportunidades para estudarem e, com isso, se inclinariam mais para o mundo do crime. Isso é um racismo social. Seja pelos traços físicos, da cor da pele ou a forma do cabelo, os negros continuam sendo vítimas de preconceito praticados pela sociedade em todo o mundo. E no Brasil não é diferente. Os casos de homicídios de pessoas negras aumentaram 11,5% em uma década, de acordo com o Atlas da Violência de 2020. E ainda de acordo com a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais, 14,7% da população negra era desempregada em 2018, contra 10% dos brancos. Outro dado é que pretos e pardos estão em setores que ganham menos, como por exemplo os serviços domésticos. Agora, fique com a aula!